Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos então começar mais um sábado, né? Bem alegre, com bastante calor. Uma palestra aí dando continuidade com o livro Nosso Lar, né? Hoje é o capítulo 17, em casa de Lísias, né? Então, falando um pouquinho do capítulo, para depois a gente entrar nos temas que ele discorre. Nesse capítulo, o André Luiz, ele consegue alta do tratamento espiritual que ele estava tendo lá, né? Depois que ele chegou no plano espiritual, né? O Clarencio chama ele e fala: ó, agora você não precisa mais, o seu tratamento acabou, você não precisa mais ficar aqui no hospital, né? E você vai ter um ano para você ficar pesquisando, estudando todas os setores, né, os departamentos que tem aqui no Nosso Lar, porque ele se interessou bastante por isso. E eu vou, por causa disso também, eu vou até providenciar um local para você morar, né? Você não precisa mais ficar no hospital. E ele fica muito contente com isso, né? E aí o Lísias, que é o amigo dele, está com ele, o enfermeiro, né? Fala: não, eu vou então levar ele para, pode ficar lá em casa, né? Na minha casa, já conversei, tá, com a minha mãe. Eles ficam surpresos e bastante contentes, tanto o Lísias, o André Luiz, quanto o Clarencio, né? O Clarencio diz para ele que isso é ótimo, é divino, porque Jesus sempre fica feliz quando a gente abre o lar para um amigo. Bom, então eles vão para a casa do Lísias. Chegando lá, ele é bem recebido pela mãe. A mãe já sabia, né? Então ele entra, vê que é uma casa de construção, né, simples, mas bem acolhedora, né? Então tem praticamente tudo que a gente tem aqui, né? As dependências, quarto, né? Os móveis, um piano. Ele cita esses detalhes da casa, né? Mas ele fala também da família, né? Que ele fica sabendo que ali é uma família, dá a entender que é uma família espiritual que morou numa cidade do estado do Rio de Janeiro. Tem duas irmãs da mãe do Lísias que também moram lá, que foram irmãs dela na última encarnação, né? E ela fica muito feliz com isso, né? Fala para ele, pro André Luiz, que ela sabe que a mãe dele não vive ali no Nosso Lar, então ela vai ser como uma irmã para ele, vai cuidar dele, aconselhar ele como se fosse uma mãe, né? Um filho. E ele fica muito grato com tudo isso, né? Depois eles já começam, se reúnem ali, no final do dia tem aquela prece que eles fazem para todo o Nosso Lar, né? Então tem ali um monitor, uma televisão, né? Que a governanda lá, a veneranda, faz essa prece todo fim do dia, que ele assistia isso no hospital. Então ali no lar também tem, porque tem em todos os ambientes do Nosso Lar, né? É uma oração coletiva que eles fazem, uma sintonia, e dá uma grande energia para manter, né, a sintonia elevada ali da cidade. Então a gente pode tirar, né, dois aspectos que eu quero falar hoje na palestra, né, em cima do que esse capítulo traz, que é a família e o lar, né? Até oportunamente, aproveitando que hoje também, dia das crianças, né, dia de Nossa Senhora, então família, né, mãe Nossa Senhora, que foi mãe de Jesus, as crianças que são os seres principais que a gente tem na família e no lar, né? Então a gente vai falar sobre esses dois temas aí, né, que são as bases, né, os pilares para toda a estrutura que a gente tem na nossa vida no plano material, né? E também a gente vai ver no plano espiritual. Também tem a família espiritual, também tem o lar espiritual, como o André Luiz falou aí no livro Nosso Lar. Mas vamos ver esses aspectos, né? Então, o Emmanuel fala aí no livro, né? No livro Vida e Sexo, né? Que de todos os institutos sociais existentes na Terra, né, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, né? Bom, a gente
sabe disso, né? Às vezes a gente acaba até esquecendo um pouquinho, mas a família é a base de tudo realmente, porque é onde se reencarna, é onde se aprende tudo, é a principal função, vamos dizer, dos seres que estão lá dentro, né? Daquela família. Não precisa necessariamente ser uma família, até, né, nos moldes tradicionais que a gente entendia até um tempo atrás, que seu pai, a mãe, os filhos. Não, a família são os seres que moram naquele ambiente, que constitui aquele ambiente, né? Tem famílias que o pai e a mãe não ficam ali o tempo todo, porque tem uma separação, porque a pessoa mora em outra cidade para trabalhar, então vive com os avós, vive com os tios, mas aquele ambiente, na verdade, aquele núcleo é uma família, né? E é dali que vão sair as bases morais, né? Os exemplos, o respeito, o amor, e é isso que tem que se levar em conta, né? Que a educação, na verdade, vai partir lá de dentro. Às vezes, muitos levam em consideração que a educação é a escola que dá. Não, a escola dá cultura. Quem dá educação é a família, é aquele núcleo familiar que está lá dentro. E esse é o principal motivo que a gente tem numa reencarnação, né? Então a gente vai falar disso, né? Até dos tipos de família que existem, né? Que é a família espiritual e a família corporal, né? Jesus já citou isso no Evangelho, né? Aí, se vocês pegarem o capítulo 14, o item 8, ele fala, né, ali para os apóstolos, que ele fala que a mãe e o pai, né, ele dá o exemplo, não são pai e mãe, mas sim um amigo. Ele cita, né, que os amigos são irmãos, são a mãe. Por quê? Porque ele quer citar que é a família espiritual, né? É isso que vale. Jesus quis dizer que Deus, né, dá importância quando a gente ama nossos irmãos. Não interessa de que família que eles são. É isso que a gente tem que fazer. E não somente aquelas pessoas que estão próximas a gente também dentro de casa, né? Porque aquilo lá é uma questão temporária. É lógico que a gente tem que amar aquelas pessoas, mas a gente tem que amar de espírito. É isso é isso que vai dar continuidade para a gente na nossa vida, né? Então aí a gente vê, né, tem dois tipos: tem a família espiritual, tem a família corporal, né? A família espiritual, né, ela é simplesmente por afinidade, né? Então ela é contínua, ela se perpetua, como acontece até mostra no nosso lar, na casa do Lísias. É uma família ali espiritual, que no plano espiritual continua vivendo junto, algumas vezes no plano material também, que eles precisam reencarnar juntos, né? E a mãe do Lísias até cita isso, que o pai dele já tinha reencarnado, né? E em breve ela também reencarnaria para novamente eles fazerem alguns ajustes, né? A gente vai ver o porquê se forma essa família corporal. Então essa família espiritual tem continuidade, né? Alguns momentos até aqui no plano físico e sempre ali no plano espiritual, né? Quanto que a família corporal, né, no plano físico, ela se forma por vários fatores, né? Não é simplesmente por afinidade, seja por aquela reencarnação que precisa ter um reajuste, seja por uma afinidade naquele momento, né? E ela é finita, digamos assim. Desencarnou, acabou o corpo físico, aquela família termina, não se continua, né? Então são esses dois tipos de família que a gente tem, né? E aí, como é que se formam, né, essas famílias, né? A da espiritualidade é simplesmente por afinidade. Então as pessoas que são afins se reúnem, sempre trocando experiências, sempre dando continuidade na evolução, sempre juntos, né, se ajudando e principalmente se amando ali, né? E as famílias corporais é simplesmente pela reencarnação, né? E aí a gente tem esse processo. Alguns
tem um plano todo reencarnatório, né? Alguns não, se reencarnam compulsoriamente, porque precisam aprender, né? Então a gente não escolhe a família, a gente reencarna onde a gente tem necessidade de aprendizado, né? Então tem situações que, né, a gente vê que os irmãos têm uma certa diferença ali, né? Tem uma grande dificuldade de viver junto, não tem nenhuma afinidade, ali tem um motivo, né? Pode ser um processo expiatório de vida passada, que eles têm que se reajustar ali, né? Tem que um aprender com o outro. E a gente também vê casos que tem pessoas de famílias diferentes que têm uma afinidade tremenda, né? Porque o espírito tem na família espiritual, né? Que não estão ligados no corpo, mas fora do corpo eles vivem nessa família. E aqui, quando estão incorporados, eles parecem que são irmãos, né? Mas não são. Então, esses processos todos, nessa questão da reencarnação, é que contam, né? Então, é assim que se formam essas duas famílias. Através de uma lei natural, né, que no Livro dos Espíritos conta para a gente. Foi questionado por Allan Kardec, né, que as pessoas, do fato, né, de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, né, deduzem no ser os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? E aí os espíritos respondem para o Kardec, né? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, foi questionado para os espíritos, por quê? Os animais também, então, teriam uma família, né? E depois poderiam entender que os seres humanos também. Então, foi respondido que não, a gente tem essa questão da continuidade, a gente tem que progredir, não é simplesmente... vamos dizer, da cria, né? Fazer a humanidade crescer, né? Procriar, né? Para o ser humano tem uma outra função a questão da vida, né? Então a gente não pode confundir isso, a gente tem que ter amor nisso, né? Quando a gente faz alguém reencarnar, né? Não são como animais, vamos simplesmente reproduzir e depois esquecer, né? E isso é uma coisa que faz parte de Deus, é uma coisa natural. É isso que a gente tem que entender, não é simplesmente um costume, né? Então esse amor que a gente põe em família, a gente tem que entender que é para um progresso de todo mundo e precisa disso, né? E aí, falando um pouco, né, que é um alicerce, é uma base, né, para o mundo, na verdade, a família, né? Então a Joana de Ângeles cita esses dois pontos, né? Que é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E a família é uma pequena república, fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Ou seja, a gente já tem aquele conceito que o ser humano vamos dizer, é um grão, né, ou uma gota no oceano que faz parte de toda uma humanidade. A gente tem que primeiro se melhorar para depois melhorar e assim com isso os outros e humanidade. É a mesma questão da família, né? A família é um reino, né? Dentro da nossa casa a gente tem as nossas regras, as nossas leis, né? E tudo isso a gente mostrando esse respeito, né, que é passado dentro de casa, essas condições até hierárquicas, né?
a comunidade que está lá dentro, os filhos, as crianças, vão aprender isso, depois vão levar isso para o exterior. E aí, com isso, você forma uma comunidade, você forma um bairro, você forma uma cidade, uma nação, como diz é a base. Por isso que a família é muito importante, é a base de tudo. O que você cria dentro da sua casa é o que vai espelhar lá fora, né? Então é importantíssimo esse nosso fator, né? Não só para a gente, mas para toda a humanidade. Então é aí que está a base, o laço da família é importante, né? E por isso que você vê dentro das várias culturas no mundo, né? A gente vê, e aí depende da questão realmente, né? Tem as culturas um pouco mais, ainda menos evoluídas, né? Vamos falar mais atrasadas, menos evoluídas, né? Que a gente vê alguns costumes que são diferentes do nosso, né? E também as famílias são afins por causa justamente disso. Então aí vai crescendo todo um sistema do planeta praticamente, né? E evoluindo, tá? Então, vamos colocar lá, né? A função dos pais também dentro dessas famílias, que são os principais, né? Que são os pioneiros em conduzir aí toda essa situação, esses integrantes que tem dentro do lar, né? Então, eu cito 4 pontos fundamentais, é lógico que tem vários outros, mas eu acho que esses 4 pontos fundamentais, né? Os principais que a gente tem que ter na função de pai, né? A educação moral, principalmente, né? Através até do exemplo, né? Então a gente tem que mostrar o respeito e também tem que se dar e tem que ter o respeito, né? Não tem que ser nada ditatorial, né? Tem ainda pessoas que, porque tem a função de pai ou de mãe, impõem regras, né? Mas não cumprem, né? É aquela questão de você faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Totalmente errado, né? Na verdade, a criança, ela aprende pelo exemplo, né? Não é pela palavra. Então, os pais ou o adulto que está educando aquela criança vai educar pelo exemplo, né? Não é simplesmente pela imposição, né? Ele vai ter que conquistar o respeito daquela criança, mas como? Dando o exemplo, mostrando isso, né? Com que, gente? Sempre com amor. O amor é o princípio de tudo, né? Então, quando a criança quer uma atenção do adulto, não é simplesmente a gente vai retribuir aquilo com um presente, um mimo material, né? A gente vai ter que doar o nosso tempo para aquela criança, né? Que muita gente também está errado. Às vezes os pais vamos dizer assim, pegam muitas funções, né? Tem que trabalhar muito porque quer suprir a criança com uma questão material, né? E ela quer atenção. Então, se você chegar com um presente para uma criança, né? E um brinquedo novo, mas não brincar junto, para ela vai dali 2, 3 horas ela vai querer outro, mas não é, e você sempre vai falar, pô, essa criança é insaciável, eu dou tudo porque ela precisa de atenção, não é só o brinquedo, é carinho, é isso mesmo, é você dar o Lego, né? Mas montar junto, o quebra-cabeça, é isso que ela quer, né? É isso que a criança precisa. E aí é que a gente vai estar realmente dando alguma coisa para a criança. Porque o que a gente tem, na verdade, é tempo. O resto tudo é material, é provisório, né? O carro é provisório para você levar num parque, o brinquedo que você dá é provisório, é material. Agora o nosso tempo é nosso. O tempo é nosso. Então é isso que dessa forma que a gente está se doando para uma criança ou para quem quer que esteja na nossa família, né? Seja num idoso ali, ou um doente que está na família, também não é dando assistência médica para pagando o plano de saúde e os médicos, né? É dando atenção para essa pessoa da nossa família. E aí que a gente vai estar se doando. Essa é a condição que a gente tem que entender, né?
Então aí que vai realmente demonstrar o amor e principalmente pelo exemplo, né? E a gente entender também que tudo isso faz parte das nossas provas, né? Os motivos a gente vai saber um dia, né? Então é outro ponto que a gente tem que levar sempre em consideração dentro de um lar, dentro de uma família. Ninguém tem uma cruz maior do que pode carregar, né? A gente sempre vai conseguir cumprir aquela dificuldade, digamos assim, né? Seja de um filho rebelde, porque precisou ali daquela nossa atenção, né? Seja de um familiar doente que também precisa da nossa atenção, seja de uma dificuldade financeira, a gente sempre vai ter possibilidade de cumprir com a nossa missão, tá? Deus nunca deu uma cruz maior do que a gente pode carregar. Então a gente sempre tem que ter fé para isso. A gente tem que acreditar na gente mesmo, né? Que tem sim uma força maior que está nos ajudando e a gente vai poder cumprir. Se a pessoa desistir, é o livre-arbítrio dela, é única e exclusivamente decisão dela por falta de vontade que ela desistiu, porque possibilidade ela tem, ajuda divina ela tem, e com isso tem todo um apoio espiritual para aquilo progredir, para aquilo se cumprir, né? Então essa função de pai, essa função de educador familiar para as outras pessoas, a gente sempre vai conseguir cumprir. Não, a gente tem que só acreditar, a gente tem que ter fé, é isso que a gente precisa. Então é um ponto fundamental, né? A gente não pode desistir disso, né? E o Santo Agostinho cita, né, 2 pontos também fundamentais aí no Evangelho, né, com relação aos filhos, né, e aos pais, né? Então o que ele fala? Que os pais também têm que olhar os filhos não somente assim, passando a mão na cabeça, digamos assim, né, e aceitando tudo, porque às vezes a gente tem alguns sentimentos de culpa que a gente pode trazer até de outra vida, é um reajuste, né, e a gente acaba confundindo, isso está ali no nosso íntimo. Mas a gente tem que olhar com olhos para aquelas crianças, né, e ver se eles não estão indo para caminho, ou ficando com atitudes de egoísmo, ficando com atitudes, postura orgulhosa, né? A gente tem que realmente também repreender, né? A gente tem que ensinar, tem que ser firme numa educação do filho, é isso que Santo Agostinho quis dizer. Não é tudo pode, tudo quer também, né? Mas sempre com amor, não precisa também sempre com violência, com repressão, sim com educação, né? E os filhos têm sempre que honrar o pai e a mãe, né? Por mais difícil que se seja, né? Por pior que o pai também tenha, às vezes, uma postura muito radical, uma postura muito forte, a gente tem que lembrar que o pai e a mãe foi o que deu oportunidade da nossa reencarnação. E a gente sabe, né, às vezes, a dificuldade que é a gente ter uma chance de reencarnar. E se a gente teve essa chance, a gente tem que aproveitar isso, porque pode demorar às vezes séculos para a gente conseguir essa chance de novo, né? Então a gente tem que ser grato a ter essa chance. E a gente só conseguiu essa chance porque o pai e a mãe possibilitou isso, seja de que forma for, seja por um acidente, seja porque não foi previsto, né? Não é nenhum acidente, né? Seja um momento afetivo ali que não estava programado, né? E depois eles não deram continuidade disso, mas a gente não pode questionar isso. A gente tem que agradecer, na verdade, né? Porque a gente vai depois conseguir, através dessa oportunidade, evoluir, crescer. Então, em qualquer sentido, a gente tem sempre que ser grato a tudo isso, né? Então, todos esses pontos, né, gente, da família, né, a gente tem que levar em consideração. A família é esse grande instrumento que a gente tem que, essa grande comunidade, né, a gente tem que
que dar valor e a gente tem que aproveitar isso, não só para a gente crescer, mas para fazer crescer toda uma nação, como a gente diz. E aí, falando daquele segundo ponto, né, que no livro também ele trata, que é a questão do lar, né? Então, o lar, o que é? Aquele é o local, vamos dizer, fisicamente, onde vai estar a família, que a gente viu tudo que a gente já falou até aqui. Bom, aí tem que ser um ambiente também bom, propício, harmônico para essa família também, né, crescer, né? Para essa família fazer, praticar o amor lá dentro, né? Não pode ser, então tem que ter certas condições. Então, o lar, gente, é a primeira caridade, né? O André Luiz falou isso, né? Honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar os seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade hoje e sempre. Então, o que ele quer dizer isso? Primeiro, a gente tem que fazer em casa, né? Tem algumas situações ou pessoas que fazem a caridade para ajudar instituições, ajudar pessoas na rua, vai ali, leva sopa várias vezes, né? Mas dentro de casa não lava um copo. Mas não adianta, gente. Primeiro é a família. Essa é a nossa obrigação. Primeiro é dentro do lar. A gente tem que ter aquele ambiente harmônico, aquele ambiente propício para que aquela família possa crescer, né? Então, a primeira qualidade é o lar. A gente tem que dar importância e cuidar dali. Esse é o primeiro, né? E isso, como a gente viu no livro Nosso Lar, né? Não só aqui, como no plano espiritual, também tem o lar, né? O Lísias, ele faz até uma afirmação, ele fala quando chega na casa dele, ele fala para o André Luiz, aqui é o nosso lar dentro do nosso lar, né? Ele brinca com as palavras, né? Então, o que ele quis dizer com isso, né? Da importância que é aquele lar. Então, o nosso lar é uma cidade, então ele quis dizer, aquela casa é uma cidade para ele, né? É onde tudo acontece. Essa é a importância que o Lísias deu para isso, né? E é isso que a gente tem que dar para aquele ambiente que a gente convive com as nossas pessoas, né? Com os nossos familiares. E o Neio Lúcio, né, fala aí no livro Jesus no Lar, né, justamente sobre isso, né? Ele fala sobre como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, aquilo que a Joângela tinha falado sobre a família, o Neio Lúcio fala sobre o ambiente, né? Então, a gente tem que ter um ambiente de paz, né? De tranquilidade, não um ambiente sempre com discussão, não um ambiente, né, que as pessoas batem porta, as pessoas vivem sempre em turbulência. Não, tem que ser um ambiente tranquilo, um ambiente seguro, né? Então, para quê? Para aquela família conseguir realmente prosperar, né? E aí, como a gente já falou, prospera o lar, prospera a família e toda a comunidade. E também está o Jesus disse isso também, né? Vamos ver alguns pontos, né? Como que a gente faz isso, né? Dentro do lar, por que disso, né? Então, para construir buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, para a gente construir um lar cristão, né? A gente não deve se preocupar somente com o material também, né? A gente deve se preocupar com a harmonia, com o amor que tem lá. Não adianta a gente construir palácios, né? As pessoas gastarem todo o seu tempo, né? Querendo uma questão de como chama? Esqueci, fugiu a palavra agora. De ostentação, né? Mas lá dentro não pôr amor, não viver com carinho, com tranquilidade. Isso mesmo. Importa é isso. Pode ser um ambiente pequeno, é isso aí. E ele falou, o seu reino e a sua justiça. Então,
é o nosso reino, né? Dentro da nossa casa, a gente que coloca as regras, né? É um lar, né? Então, a casa dentro de 4 paredes, né? Enorme, mas sem harmonia não vai ser nada, né? Então, aquele reino a gente tem que defender de tudo, mas com amor, né? Com carinho, com exemplo. É isso que a gente precisa. Então, não pode só ostentar, usar os bens materiais. Na verdade, a gente tem que usar os nossos bens morais, né? É isso que a gente precisa alimentar. Então, também aí, né? Eu tenho 4 pontos que a gente tem que ter para ter essa harmonia dentro do lar, né? Primeiro, o respeito, né? Então, o respeito a gente se conquista, né? A gente conquista o respeito de um amigo, né? De um familiar, né? Não se impõe isso, não tem como, né? E é uma coisa recíproca. E é interessante isso, né? Como a gente também aprende nessa situação de respeito, né? Eu vejo isso com meus filhos, né? Quando eles são pequenos, eles nos ensinam coisas, mas de uma forma diferente. Mas conforme eles vão também crescendo, estudando, né, a gente vai aprendendo. Então a gente tem que estar o que, na verdade, gente, para ter o respeito? Tem que estar sempre aberto. A gente não pode achar que somos os donos da verdade. É uma troca. Eu vejo isso agora, né? Meus filhos já estão na faculdade. Eu tenho umas questões, até porque são mais atuais, e eu não estou já há muito tempo longe da escola, mas que eu aprendo com eles. Então a gente tem que estar aberto. A gente não pode se colocar ali como ser supremo, né? Na casa. Então o que eu falo é a verdade, é isso e ponto final. Nada, muito pelo contrário. É aí que a gente vai aprender mais ainda. Eu vejo como que eu aprendo ainda, né? E mais agora. Então é justamente por essa troca, por esse respeito recíproco que a gente tem que ter dentro do lar. E isso é um dos pontos principais para se ter harmonia, né? E aí é o que? É ter afinidade. Outra é, né, diálogo, né? Então também, né? Outro ponto para ser aberto, né? Para não ser, para ter a troca, né? Como você falou, através do diálogo, né? A sua verdade não ser absoluta. Nada através do absolutismo, né, gente? É isso e acabou. Não, tem que escutar. Ainda mais na velocidade que a gente está de informação, né? Que o mundo está, né? Você tem informação de tudo quanto é lado. Você não consegue absorver tudo. Eu não consigo. Você tem milhões de sites na internet, você tem a televisão, você tem outdoor, rádio, tudo. A gente não consegue mais. Antigamente você tinha uma situação que você tinha ali o rádio, depois a televisão, que no fim do dia você via um jornal e acabou, e aquela informação era também única da forma que vinha. Hoje em dia não. Então, esse diálogo multiplicou mais ainda, né? As possibilidades ou a quantidade, né, de informação que vem é muito maior. Então a necessidade do diálogo hoje em dia é muito maior também, né? E necessária até, né? Para a gente construir um ambiente harmonioso, né? É tão difícil, né? Porque todo mundo hoje fica no celular também, né? Então, aí é um outro ponto, é um certo antagonismo, né? Você tem mais informação, né? Antigamente se falava mais, conversava mais, agora é tudo... Você tem mais informação e isso acaba afastando as pessoas porque eles estão mais ligados nas outras informações, né? Então, não, peraí, gente. Vamos também, tem que ter aqueles momentos na família, né? Hoje em dia, você não consegue mais, tipo, ter um almoço em família, né? Acho que é muito difícil isso, as famílias almoçarem juntos. Tem que ter até jantar juntos, né? Porque tem um trabalho em um lugar, o outro tem a faculdade, o trânsito é difícil, horários são diferentes, mas a gente tem que procurar, né? Não precisa ser todo dia, mas alguns dias na semana, então. A gente tem que ter em mente que é necessário isso. Não sempre, mas tem que ter um pouco de rotina para isso. Eu né, entendo assim, né, com relação aos filhos também. Eu acho que uma situação você, depois que o filho, cada vez que ele vai precisando de menos atenção, porque ele vai crescendo e vai tendo as próprias decisões, seguindo a própria vida, né? Mas sempre vai ter que ter o nosso apoio ali
porque é a pessoa de confiança que o filho vai levar qualquer problema que ele tiver para tentar uma ajuda, para tentar um aconselhamento. Então acho que a relação de pai e filho, né, ou pode ser de irmão com irmão, né, seria como se fosse um pit stop numa corrida de Fórmula 1, né, que separa, ele está vivendo a vida dele ali, está correndo sozinho, seguindo a vida dele no mundo. Mas vai chegar uma hora que ele precisa parar, ele vai precisar da equipe, ou seja, do mentor, ou seja, do pai, da mãe, para ajudar ele a continuar, né? Então, acho que eu vejo mais ou menos assim. A gente tem os filhos que estão vivendo, uma hora ele vai precisar de ajuda, ele para ali, e é o nosso momento de aconselhar ele, né? Isso sempre vai ter continuidade. Então, se a gente não consegue ter um momento também de rotina, de diálogo, de união, mas nesse momento que você é solicitado a ajudar, precisa do diálogo, você tem que estar disposto para isso. Aquele momento você tem que se dedicar 100%, né, para ajudar aquele seu familiar. Então, larga tudo. Esquece a televisão, esquece o celular, né, o trabalho que tem que terminar. Aqueles 10 minutos, 1 hora ou um dia, você precisa dar atenção para aquilo. E aquela retribuição vai ser uma coisa tremenda, fantástica. Então não podemos perder esse momento também. Se a gente não consegue no dia a dia, vamos num momento específico se doar e fazer essa nossa parte, né? Outro ponto, né? Amor à oração através, né, do Evangelho no Lar, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que, assim, fazer dentro de casa, porque a gente sabe que quando a gente faz o Evangelho no Lar toda semana, naquele horário, a gente tem o apoio espiritual e aquela casa fica protegida, né? É bom, muito bom. E isso, eu comecei a fazer, muito bom. olha que bom. Melhorou bem. Melhora, gente, melhora. Não é todo dia, somente um dia por semana, ou naquele horário, nós saímos. Sim. E não precisa muito tempo, Não. 15, 20 uma minutos. Meia hora, mas olha, ajuda bastante. Sim. Depois aí volta tudo pro computador. Volta para o celular. Mas aquilo depois vai ficar, aquele aprendizado que a gente tem na hora do Evangelho no Lar, né? Isso vai ficar intrínseco, vai ficar dentro da gente, né? E com a prática disso também, né, que até o último item que eu coloquei aí, tem que vivenciar o Evangelho no Lar, ou seja, praticar o Evangelho no Lar. Com o tempo, isso já aconteceu comigo e deve acontecer com vocês, aquela situação, né, vai voltar na cabeça. Eu já tive várias vezes, porque assim, além do Evangelho no Lar, a gente também lê um livro, né, alguma psicografia, né, a gente lê, eu leio, né, em dia o Evangelho no Lar fala que tem que ser dessa forma. Eu leio muito aquele livro Sinal Verde do André Luiz, né, que o Chico psicografou. De algumas situações ali, até nessa questão de diálogo com a minha filha, né, ela trazendo essa questão de atualidade que eu desconheço hoje. A hora que ela está passando isso, né, que eu achava que era a questão a verdade no meu tempo era outra, meu entendimento era outro, vem um estalo na cabeça e eu lembro do que eu li no sinal, o sinal verde, né? Eu falo, caramba, então o Emmanuel já falou, o André Luiz já falou lá, o que ela está falando, ela está certa, né? Então é importante isso, então vivenciar isso, né? É uma forma da gente dar a continuidade na nossa aconselhamento aí espiritual, né? Então o Evangelho no Lar serve para isso, é para harmonizar o ambiente, ter essa tranquilidade, mas a gente também pôr em prática no nosso dia a dia o que a gente aprendeu lá. Que é o mais difícil. É isso aí, é o mais difícil. Mas tudo é prática, né? É aquela questão, é possível. A gente tem que acreditar que um dia aquilo vai valer. E eu, né, já faço Evangelho no Lar há 20 anos, nem sei mais quanto tempo. Mas aos poucos a gente vai
vai lembrando essas situações, justamente num momento desse, você está numa discussão, num conflito, que você fala, né? Eu já várias vezes passei por isso, e minha filha colocando esses argumentos, principalmente novo, dessa nova geração, né? Que a gente tem que aceitar, tem que entender isso, e aí vem a palavra, você lembra do livro que você leu na cabeça, aí você entende aquilo que foi passado no livro, na prática, o conceito que foi passado, aí você fala, é verdade, então, tá certa, né? Eu preciso entender que agora o momento é outro, era o que eu precisava ver, que eu não tinha visto ali, só vi no livro, então isso é importantíssimo, né? Então a gente tem que praticar isso dessa forma, né, gente? Então, o lar, a família, conjugando tudo, é o principal que a gente tem. É uma base que é contínua, não só aqui, mas também no plano espiritual. E como a gente sabe que tudo dá continuidade, né? Então a gente tem que ver isso. A família e o lar é o que vai ser contínuo, né? Todo o resto, tudo que é material, vai ficar. Inclusive, né? Às vezes uma família, né? Também terrena, que você vê que não tem uma afinidade, mas tem um outro motivo, aproveita aquilo, vai passar também, faz a tua parte, né? Ajude aquele familiar ali rebelde, que não tem uma afinidade com você, né? Ou tem afinidade, mas não aceita o teu. Não aceita. Tem isso também? Tem. Principalmente eu com a minha neta. Minha neta é outra cabeça, você não pode falar nada. Então eu já disse, sabe, seja o que Deus quiser. Tem certos momentos que não adianta continuar. Tem certos momentos que não adianta você continuar a discussão, né? E espera. Se a gente vê que está saindo fora da razão, está perdendo, né, o respeito, porque ninguém é perfeito, a gente tem que se aperfeiçoar. Então, se a gente vê que está numa situação que aquilo vai piorar, vai degradar o que já foi construído, né? Porque às vezes uma palavra você pode derrubar tudo que já foi construído, né? E para construir de novo vai demorar. Então né? Dá o tempo, né? Que nem o time está jogando ruim, dá um tempo, se reorganiza, respira, vai buscar orientação, e num outro momento isso vai ter uma outra oportunidade. A gente foi criado com um olhar, eu já entendi a palavra que vem. Um olhar. Sim. Você dá o olhar e aí que a gente tem que pôr em prática o evangelho no lar, né? Que a gente não pode desarmonizar. A gente tem que fazer uma oração. Nem todos fazem, isso eu também não tinha na minha casa, agora comecei a ter e me sinto bem. Sim. Eu mesmo falo para ela, desligo tudo, aquela meia hora eu e ela, minha lamparina acesa, meu copo d'água, minha oração. Fantástico. E isso, graças a Deus, está melhorando. Isso depois é ótimo. Está melhorando. Você põe isso na cabeça dos cabeçudos, que não entende as coisas, né? É com o tempo. Fica lá só, cara, isso acabou com a família, né? Não, é uma forma da gente ver diferente, né? A gente pode ver que... Eu sou mais do tempo antigo ainda, né? Mas a gente... Conversava, o olhar já dizia tudo. Mas a gente tem que entender esse momento novo e ver algumas práticas que a gente poderia usar, né? Que a pessoa vai buscando aquela informação, né? Em benefício próprio, em benefício, vamos dizer, do lar, né? Então buscar ali o evangelho também dá para pegar no celular, um texto espiritual, né? Então a gente pode, acho que a gente pode fomentar isso, né? Já que a pessoa está lá, procura essa palavra para mim aí, já que eu não tenho tanta facilidade com o celular, né? Procura para mim aí, eu ouvi falar de uma condição espiritual, procura para mim, se você, então acho que aí a gente vai conseguir unir, né?
Boa ideia. E aí a gente consegue usar isso para o momento atual, né? Boa ideia. Tá? Bom, gente, é isso que eu tinha passar para vocês. Muito obrigado, tá? Vamos dar continuidade no trabalho aí com as nossas vibrações.